Salve, salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Messias Batista e você está aqui no meu canal. Já vou te convidando, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e compartilha o vídeo também com outras pessoas que possam ter um interesse neste mesmo conteúdo, tá? E claro, coloca aquele like aí que ajuda bastante esse vídeo propagar e chegar para mais pessoas dentro do YouTube. O objetivo do nosso vídeo de hoje é justamente falar um pouquinho sobre a minha formação acadêmica e sobre as minhas experiências profissionais, a minha trajetória aí nos últimos anos. Bem, a minha primeira experiência acadêmica, na verdade, é quando eu saio ali do ensino médio, eu já ingresso direto na Universidade Federal da Paraíba, no curso de Ciências Sociais, era um bacharelado, né, de 4 anos, e esse curso ele tinha uma característica muito legal, que é uma veia de 3 áreas muito fortes, né? Principalmente nas ciências humanas. São até 3 áreas basilares para o entendimento de várias outras ciências, que é a parte de ciência política, a parte de antropologia e a parte de sociologia. Eu tentei trabalhar especificamente dentro da ciência política, que trabalha com análise de dados, com teorias, né, de análise de política pública, né? Então essa foi uma área que eu gostei bastante e recebi bastante influência do meu orientador na época, que era um economista com formação também na área de ciência política, né? Então a gente acabava utilizando dados para avaliar o desempenho de políticas públicas e criava, né, algumas hipóteses, né, algumas perguntas de pesquisas a partir dessa área. Então eu tive diversas experiências de pesquisa na área de ciências sociais, focada especificamente em ciência política, mais especificamente na parte de análise de política pública utilizando dados, obviamente. Essas experiências de pesquisas dentro das ciências sociais foram muito benéficas para a minha formação, porque eu tive possibilidade de estudar muito de estatística descritiva, de análise de dados, desenvolver um pouco a capacidade de interpretação sobre dados, inclusive finalizando com o meu trabalho de conclusão de curso, naquela época um modelo de monografia, onde a gente construía todo um documento, né? E o meu documento analítico, ele também estava nessa área de análise de políticas públicas, onde eu analisei o gasto do governo federal, né? O gasto público, e a gente finalizou ele com a criação de um índice, o que foi muito bacana e muito legal. Daí para frente eu concluo o curso e vou para o mestrado. Bem, aqui na cidade onde eu moro, em João Pessoa, o único mestrado que tinha dentro dessa área de ciência política era um mestrado em relações internacionais, que na verdade estava iniciando, né? E naquela época eu não conseguia me mudar para outro estado, outra cidade que tivesse especificamente um mestrado em ciência política. Então eu fui para o mestrado em relações internacionais, fiz parte dessa primeira turma e lá eu pude continuar tentando analisar dados nas minhas pesquisas, né? Mas agora focada no desempenho nacional entre política econômica interna e política externa, né? Dentro de um determinado período, o que foi um estudo também muito bacana, muito legal. E nesse período, quando eu entrei no mestrado, eu tive a possibilidade também de passar para uma seleção de professor substituto. E eu gosto muito de contar essa história, que os meus professores do mestrado eram professores à tarde, mas de manhã e pela noite, que eram os horários da aula da graduação, os meus professores eram meus colegas de trabalho. Foi um período muito bacana, onde eu desenvolvi vários trabalhos para apresentar nos principais congressos de ciências humanas e foi muito legal. Foi muito divertido e muito instrutivo, porque foi a primeira experiência como professor que eu tive. Isso foi realmente fora de questão, assim, é muito legal mesmo, muito bacana para a formação de uma pessoa. Bem, essa experiência como professor me rendeu vários frutos e juntamente com a experiência do mestrado, eu acabei, ao final do mestrado, passando para uma bolsa de pesquisa no IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e isso também foi uma experiência bacana. Eu não cheguei a terminar a pesquisa no IPEA, eu só fiquei no IPEA 8 meses, porque depois de 8 meses eu decidi que queria mudar de área. Foi quando eu decidi ir para a área de computação. Apesar de toda a experiência na área de humanas, né, e tudo aquilo que me rendeu de frutos, as experiências no IPEA, indo para o Ministério das Relações Exteriores, para o Palácio do Planalto, e
próprio trabalhando com aqueles pesquisadores renomados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Mesmo assim, eu percebi que a área que eu gostava, a área que eu me sentia bem, era a área computacional. E dentro das pesquisas do IPEA, eu sentia muita falta dessa veia de análise de dados, né? Eles lá trabalham sim com muitos dados, mas especificamente o projeto de pesquisa que eu estava trabalhando não era o foco, ou em alguns casos não se tinha dados suficientes. Então eu faço essa migração da área das ciências humanas para a área de computação. Nessa época eu estava morando em Brasília, passei acho que quase 2 anos e meio em Brasília. Então eu deixo a área de ciências humanas e vou para a área de tecnologia nesse período que eu passo em Brasília, esses 2 anos e meio. E isso foi muito legal, muito benéfico, porque eu acabei aproveitando todo o know-how que eu já tinha, né, de ter passado por um curso superior, por um mestrado, de ter tido a experiência no IPEA, para justificar no meu primeiro emprego na área de tecnologia porque eu estava fazendo tudo aquilo, né? E na verdade era uma paixão, e desde que eu saí da área de relações internacionais eu tenho utilizado muito essa palavra, né? Felicidade, o termo também paixão, estar satisfeito, né? Porque na verdade, porque de fato foi o que eu senti quando eu deixei as relações internacionais, quando eu deixo a ciência política e passo para a área de computação. Então, naquele momento, eu ingresso no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade de Projeção, uma faculdade particular em Brasília, e isso foi muito importante para mim, porque foi uma escolha onde eu não queria ter que me dedicar novamente ao vestibular, né, estudar para o vestibular, e nem queria também entrar num curso que fosse mais longo, feito o curso de Ciência da Computação, né? Então eu entro no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema, que era um curso mais focado em desenvolvimento de software, que era de fato o que eu queria, e esqueço qualquer outro tipo de formação mais longa. Só que no último ano de curso, né, ou seja, o curso era 2 anos e meio, eu faço 1 ano e meio de formação em Brasília ainda. Depois de 1 ano e meio de curso, eu decido sair do emprego que eu estava, e minha esposa, ela assume, né, um concurso público aqui na nossa cidade, que é João Pessoa. E eu preciso retornar, né, de Brasília para João Pessoa, e acaba que eu não consigo concluir o Análise e Desenvolvimento de Sistemas lá. Mas eu volto, me transfiro para cá, para um curso de Sistemas para a Internet, peço reaproveitamento de disciplinas, e a partir daí eu só concluo as disciplinas finais do curso e consigo me formar como tecnólogo em sistemas para a internet, né? Então isso foi também outra coisa muito bacana. Durante essa formação de sistemas para a internet, eu vou estagiar e entro como suporte técnico de uma empresa, depois assumo, né, toda a liderança do time de suporte, e por fim me torno um coordenador de suporte e treinamento, né? Então, além de prestar o suporte técnico e auxiliar os colegas nesse suporte técnico, eu também começo a desenvolver materiais e ministrar cursos sobre a ferramenta que a gente desenvolvia na empresa. Tudo isso também baseado nessa formação e nessa experiência acadêmica que eu tive, tá? Uma das coisas que eu tinha esquecido de falar era que esse emprego que eu tive lá em Brasília, né, na minha mudança de carreira do IPEA para esse novo, era justamente numa escola de informática, onde eu tive a possibilidade de me tornar coordenador, além de professor da área de tecnologia. Eu iniciei lá ministrando aulas de Linux, e depois comecei a assumir turmas de informática, desenvolvimento web, a coordenação, gestão do servidor, e inclusive gestão de professores e de pessoas, o que foi muito satisfatório, muito importante. O dono da escola, né, junto com a sua esposa, foi meu grande mentor lá, onde eu aprendi muito sobre gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de projetos, com uma pessoa realmente que tinha um conhecimento muito vasto. Então eu trago tudo isso, na verdade, para João Pessoa, e acabo implantando também muitas dessas coisas que eu aprendi na empresa onde eu trabalhei como coordenador de suporte e de treinamento, né? Mas aí, em determinado momento, eu passo acho que 1 ano, quase 2 anos nessa empresa. Em determinado momento eu decido sair dela e alçar novos voos, né? E aí eu realmente pedi demissão, não tinha nada em vista, mas eu tinha o objetivo de ir para a área de desenvolvimento. Não consegui no primeiro momento, mas recebi um grande convite para iniciar como professor de uma universidade particular aqui na capital, aqui em João Pessoa, o que foi muito interessante, muito bacana.
e eles estavam, na verdade, concluindo um curso de ciência da computação porque a faculdade não iria mais oferecer área de tecnologia e somente administração, direito, engenharia civil e alguns da área de saúde, que são esses mais famosos, né? Eles estavam numa reestruturação da cartilha de cursos dele. E até aí tudo bem, né? Então eu sou convidado para ir lá, vou, e depois também vou para uma outra faculdade, né, a convite do mesmo coordenador dessa instituição privada, participar de uma outra construção, que era uma faculdade no interior, mais ou menos 2 horas de viagem daqui de João Pessoa, e nessa faculdade eles estavam construindo o curso de Gestão de Tecnologia da Informação. Então eu fico nessa primeira faculdade em João Pessoa por 1 ano, não é, como professor, então ajudo a concluir os 2 últimos períodos do curso de Ciências da Computação. A gente forma essa gama de alunos e tudo isso é muito bacana. E também vou fazer parte do primeiro time de professores desse curso de Gestão de Tecnologia da Informação. E passo aí, acho que 5 anos mais ou menos, nesse processo de curso superior, né? De aulas em curso superior na área de tecnologia nesse momento, né? Então eu não tinha mestrado em tecnologia, mas como eu já tinha mestrado na área de humanas, para o MEC isso é uma coisa que funciona, né? O importante é você ter experiência de pesquisa, e já tinha o curso de graduação em sistemas para a internet e tinha concluído também a especialização em administração de banco de dados. Então eu tinha uma formação mínima técnica, né, para estar ali pelo menos a nível curricular, dentro dessas faculdades. Também tinha a formação acadêmica necessária para dar pontuação para os cursos. Então, tudo isso casou muito bem. E depois que terminou esse curso, esse 1 ano, né, nessa faculdade na capital, eu acabo ficando integralmente nessa faculdade do interior, todos os dias como professor, e se tornou minha fonte de renda principal. E ministrava aulas até que cheguei à coordenação do curso e à direção acadêmica. Isso aconteceu ao mesmo momento, né? O coordenador do nosso curso precisou se ausentar da instituição, e o diretor acadêmico também, né? Era uma faculdade familiar, então era um dos membros da família, e acaba que, por diversos motivos, né, de ocupação mesmo, precisava se colocar uma pessoa que se dedicasse integralmente ao cargo. Isso foi um período de experiência assim extraordinária, porque foi justamente, eu começo em 2020, que é quando estoura a pandemia. Em janeiro, fevereiro, a gente não previa esse tipo de coisa. E quando chega ali no mês de março, eu tenho a oportunidade de visitar o Google São Paulo, volto, e quando eu volto, começa-se a falar muito em pandemia, na verdade, falar muito sim em Covid, né, em coronavírus, e na semana seguinte tudo já para. Eu lembro, foi dia 16 de março, se eu não estou enganado, que a gente parou com a proposta de voltar em 1 semana, e no dia 17 já não era mais 1 semana, eram 20 dias, e todo mundo procurando uma resposta da direção acadêmica, até mesmo porque eu era um profissional da área de tecnologia também, né? É muito legal porque nós somos uma das primeiras faculdades a começar a implantar o sistema remoto de aula, né? O sistema onde as pessoas começaram a assistir aulas ao vivo, mas de casa através da internet. E foi por isso que esse canal ficou muito famoso, porque eu desenvolvi diversos treinamentos para os nossos professores, mas naquela época a própria faculdade não tinha um YouTube, é uma faculdade de interior, onde o formato de divulgação é por outros canais, né? E eu coloco tudo no meu canal, aqui nesse canal que você está assistindo, e isso ajuda a alavancar muito o canal, porque várias pessoas começam a utilizar ferramentas como o Zoom, Google Meet, Google Sala de Aula, e foi um negócio realmente espetacular. Eu fiquei muito feliz porque em 6 meses, assim, mais ou menos, eu tive milhares de visualização para ficar ao ponto de do Google começar a monetizar o canal. Isso foi muito bacana. E daí eu fico como diretor acadêmico até 2021, coordenador do curso, e também ministrava algumas aulas. É quando eu decido largar tudo para poder ir para a área técnica de fato, e hoje eu sou profissional da Indra Insight, né, que é uma empresa de tecnologia e tem um delivery center aqui em João Pessoa, e eu faço parte desse time trabalhando para um projeto de um grande banco público, trabalhando no time de inteligência artificial para o atendimento, que trabalha muito com NLP, e isso
tem um valor muito grande. Lá eu trabalho hoje como engenheiro de dados, então eu crio o pipeline, né, de construção desses dados, e trabalho com uma equipe realmente muito legal, muito bacana, e que eu aprendo muito com eles. Então isso é para mim também fenomenal. Mas nesse meio tempo, né, de 2020, do meio de 2020 ali, julho, agosto, eu também tenho a oportunidade de ingressar no mestrado em engenharia da computação, e aí se torna muito possível, mesmo sendo aqui na cidade do Recife, né, que é uma cidade que tem mais ou menos 2 horas de viagem de João Pessoa, porque está tudo remoto, então eu consigo fazer as aulas remotas, as reuniões com minha orientadora remota, e isso é muito legal. E foi uma coisa que, além da oportunidade, me deu muito conhecimento sobre a área de inteligência artificial, sobre mineração de dados, sobre a área de data science também, que é muito o campo que eles trabalham na linha de pesquisa de inteligência computacional, que é a linha de pesquisa na qual eu escolhi. E com essa formação, né, terminando ali as disciplinas em maio de 2020, eu consigo, né, agregar tanto maio de 2021, eu consigo também agregar o fim da minha história como professor nessa faculdade do interior, diretor acadêmico e tudo mais, e iniciar na área técnica, né? Porque eu passo a ter uma formação mais sólida, dado por um excelente programa de pós-graduação em inteligência computacional, e ao mesmo tempo eu consigo esse trabalho na área técnica, né? Esse emprego na área técnica. Chegando agora ao finalzinho de 2021, eu recebo um novo convite, e agora para dar aula numa grande instituição aqui em João Pessoa, né? Acho que chega a ser a maior de João Pessoa e uma das maiores da Paraíba. E isso tem sido muito legal. Então hoje eu estou novamente como professor da área de tecnologia, no curso de Sistemas para a Internet e Sistemas de Informação, com as disciplinas de Introdução à Programação e Banco de Dados 1, que é basicamente ali as áreas que eu me sinto bastante confortáveis de ministrar. E também trabalho nessa empresa técnica, né, na Indra Insight, né? A Indra é uma empresa gigantesca, e dentro dela você tem toda uma nova empresa de tecnologia, que é justamente a Insight, trabalhando para esse banco público em IA, aplicando inteligência artificial para atendimento de texto, né? Então isso é também uma experiência muito bacana e fenomenal. No fim, acaba que toda essa carreira, toda essa história trabalhando com dados, com análise de dados, como professor, eu comecei esse canal para divulgar conhecimento, né, e compartilhar um pouco das coisas que eu estava estudando. E ele inicia muito pessoal, porque na verdade os primeiros vídeos são para que eu não esqueça coisas que eu estou estudando, ou vídeos que ficou faltando apresentar algum conteúdo na sala de aula que eu achava que era interessante, eu construí o vídeo para disponibilizar para os alunos. Só que ele vai tendo um perfil de compartilhamento de conhecimento muito diferente ao longo do tempo, e pela própria ideia da pandemia, né, de você fazer mais coisas pela internet, eu vou também roteirizando, planejando conteúdos e tudo mais. A proposta para esse 2022, como eu falei no vídeo anterior, que concluiu, né, aquele material sobre algoritmos e lógicas de programação com a linguagem Python, é justamente ter vídeos regulares, ter vídeos até semanais sobre diversos conteúdos. E como acabou de iniciar um grupo de estudo que eu faço parte sobre mineração de dados, eu quero trazer a partir do próximo vídeo conteúdo sobre mineração de dados, inteligência artificial, práticas de implementação de algoritmo nessa área, porque é justamente a área que eu quero trabalhar e a área que eu quero me desenvolver daqui para frente. Claro, me adaptando a todas as novidades, mas esse vai ser pelo menos o ponto de partida. Então isso tudo foi um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, sobre as minhas experiências profissionais e sobre toda essa transição de carreira que eu vim fazendo aí ao longo dos anos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que possa comentar aqui embaixo o que você achou, se você já fez transição de carreira, se não fez, se está com medo de fazer, né? Então compartilhe, eu adoro responder os comentários e receber indicações de vocês. E mais uma vez eu te peço, se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, curte e compartilhe o vídeo, porque ajuda bastante aqui a propagação do canal, beleza? Então galera, valeu, falou e até o nosso próximo contato, nosso próximo vídeo.